todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Estamos no nosso curso Pregador com Propósito e estamos iniciando hoje o nosso módulo de número 3, mês de novembro. Nesse módulo, nós vamos falar sobre homilética bíblica e exegese aplicada à pregação. Esta aula de número 1, nós falaremos aqui sobre fundamentos homiléticos e princípios de exegese no ministério da palavra. Depois de termos estudado aqui a respeito de leitura bíblica como formação espiritual e a oração como sustentação ministerial, agora nós entramos em um terreno técnico, espiritual também e essencial. A arte e a ciência da pregação. E nós precisamos entender, tá, que nós temos aqui como objetivo, nessa aula de hoje, definir com clareza o que é homilética e exegese. Também temos como objetivo mostrar a relação entre preparação bíblica e pregação eficaz, apresentar os pilares de um sermão fiel e bíblico, enfatizar que o pregador não inventa, ele interpreta e comunica a palavra. Temos também aqui como objetivo combater o achismo, a manipulação e também o miticismo descontextualizado na pregação, algo que vemos acontecendo com muita frequência nos dias de hoje. É John Stott quem disse que a pregação não é invenção do pregador, é a exposição fiel daquilo que Deus já disse. Nós estamos vivendo dias em que muitos confundem domínio de palco, e me permita usar essa expressão, palco, com unção. E opinião pessoal com mensagem divina. Mas o verdadeiro pregador, ele ouve o texto, escava o texto, se submete ao texto e só então prega. Martin Lloyd-Jones disse que a palavra de Deus na boca do homem de Deus é poderosa desde que ele não a adultere. Mas afinal de contas, Aldir, o que é homilética? Esses nomes, né, homilética, exegese, hermenêutica, alguns quando ouvem esses nomes já entram em pânico. Não quero saber disso, para que esse negócio de homilética, exegese, não sei o quê. É gente, olha que eu vou te falar que precisa de um despertamento de consciência, precisa crescer, precisa amadurecer. Sem essas 3 ferramentas, posso chamá-las de ferramenta, não tem pregação bíblica, gente. Fiel ao texto. Não tem como, ok? Então vamos aprender, é simples, é fácil, é básico. Nós não precisamos aqui aprofundar muito no conceito de cada um, mas só para você entender o que é, por exemplo, homilética. Tá? A palavra homilética, ela vem do grego homilia, que significa discurso, conversação, ensino. Na prática, é a ciência e a arte de preparar e comunicar sermões. Simples. Isso é homilética. Homilética não é vaidade intelectual. Não. É ferramenta de fidelidade. Homilética bíblica, ela envolve seleção do texto com base no contexto, interpretação correta com a ajuda da exegese, organização clara do conteúdo. Não fica aquela coisa bagunçada, sem pé nem cabeça. O pregador, você não sabe onde ele começou, onde ele quer chegar, se ele sabe Deus, se ele sabe onde quer chegar, o que ele quer dizer com aquilo. Aquela bagunça, tá? Aplicação direta ao público,
comunicação coerente com o propósito de Deus. Neemias 8:8 diz que eles leram o livro na lei de Deus claramente e davam o sentido e faziam que, lendo, se entendesse. Isso é homilética em ação. Leitura clara, exposição fiel, aplicação prática. E o resultado, o efeito, foi Deus quem gerou. O papel do pregador é esse. O pregador não batiza ninguém, não cura ninguém, não liberta ninguém, não salva ninguém, não convence ninguém. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. É Deus quem realiza essa obra. A parte do pregador é ler o texto, explica o texto, aplica o texto de forma fiel a ele e se deixa ser usado por Deus. Simples. Mas o pregador em si, por si só, ele não gera os resultados. Ok? Aldir, o que é exegese? A palavra exegese vem do grego, né? Traz a ideia aqui para ficar mais simples para vocês entenderem, de tirar para fora, tá? É explicar, expor claramente. Isso é exegese, tá? Exegese é o que muita gente faz, que é pôr no texto, colocar no, inserir no. Então, o que é exegese? A gente extrai o significado do texto. A gente escava e extrai do texto o que o texto quer dizer. E a exegese é o que a maioria do pessoal acaba fazendo hoje. Eles colocam no texto suas ideias, seus pensamentos, eles pegam um texto que está há mais de 2000 anos distante dele e ele quer interpretar, ele quer entender e interpretar aquele texto à luz do contexto de hoje, da cultura de hoje. Não dá, gente. Não dá. Não tem condição de fazer isso. Tá bom? Então, a exegese, ela é extrair do texto o que ele realmente diz, sem colocar ali as nossas ideias. A exegese faz o pregador calar a própria voz para deixar Deus falar pela Escritura. A exegese busca responder o que o texto quis dizer aos primeiros ouvintes. Quais termos-chave no original? Qual contexto histórico, literário e teológico? Há figuras de linguagem? Qual gênero literário? Como o texto aponta para Cristo? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é fazer exegese fiel. Quem faz isso prega, tá? Entenda isso, tá? Quem não faz isso, ele prega erro com convicção. Ele fala algo que é errado, mas com muita convicção de que aquilo é certo, porque ele não faz uma boa exegese, não maneja bem a palavra, tá bom? Aldir, qual é a relação entre homilética e exegese, então? Vamos lá. Homilética, como prega. Exegese, o que prega. Pegou? Exegese, o que prega. Homilética, como prega. Então, sem exegese, a homilética se torna espetáculo. Sem homilética, a exegese não alcança o povo. É mais ou menos isso, tá? Então, um bom sermão, ele nasce quando o pregador escuta o texto, exegese, organiza a mensagem, homilética, aplica com sabedoria, comunica com clareza. Aí, irmão, temos um bom sermão. E quais são os pilares de um sermão de fato bíblico, Aldoir? Primeiro, texto. Comece pela escritura, não pela ideia. Ah, eu tenho uma ideia, agora vou procurar um texto para... Não, eu tenho um texto e a partir do texto eu vou ter uma ideia.
Não é, eu vou pegar uma ideia porque eu tive um pensamento, agora eu vou achar um texto. Não, não vai por aí não. Tenha o texto. Tenha o texto. Do texto vai vir a ideia. Ok? Segundo, se o primeiro é o texto, o segundo é o quê? O contexto. Contexto histórico, cultural, teológico. Terceiro, tema. O que Deus quer dizer ao seu povo. Quarto, estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Quinto, aplicação. Pregação bíblica transforma vidas. O que este texto exige da vida do meu ouvinte? O que ele quer falar para o meu ouvinte hoje? Onde o meu ouvinte se encaixa nesse texto? O que o texto quer falar para ele? Conseguiu entender? Então, nós temos aqui alguns erros também, eu quero destacar, alguns erros comuns de quem não faz exegese, tá? Primeiro erro comum, tirar o texto do contexto. Esse acontece toda hora. Esse acontece toda hora, tá? Por exemplo, o camarada vai pregar lá Jó, capítulo... Eu acho que capítulo 7, 14. Deixa eu até ver aqui para mim não falar besteira. Eu acho que é Jó, capítulo de número 14. Isso mesmo. Aí, o versículo 7 está escrito assim, ó. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Aí ele diz, você é como essa árvore, e ainda você vai ter atender renovo, ao cheiro das águas você vai brotar. O texto não está dizendo isso, gente. A pessoa que faz isso, ela não está sendo fiel ao texto. Aldoir, mas eu ouvi um hino da cantora fulaninha de tal, é famosa, estourou, todo mundo cantou, que é o cheiro das águas. O texto não diz isso, você não é a árvore do texto. Não é. Tá? Você está tirando o texto do contexto quando você faz isso. Isso está errado. A Bíblia nunca disse isso. Older, peraí, me explica então melhor. Vamos lá, eu vou ler o texto com vocês aqui. Não estava no script da aula, mas eu vou ler para você entender na prática isso aqui. O perigo disso aqui. Porque com certeza você já ouviu alguém pregando isso. E a maioria das pessoas vão dizer que você é a árvore do texto e você nunca foi. Olha só. Qual é o contexto? Volta os versículos anteriores. Leia os versículos posteriores também desse texto que a gente leu. Versículo 1, capítulo 14 de Jó começa assim, ó. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tira o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, versículo 10, porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? Vamos lá, você é isso aqui, ó. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Esse é você não é árvore, você é esse aqui, ó. O público é isso aqui, ó. Eles são como as águas que se retiram do mar. São como o rio que se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono.
Sabe o que Jó está falando aqui? Ele está fazendo um contraste entre a vida do homem e a árvore. Ele está dizendo, para a árvore é a esperança, para o homem morreu, acabou. Então nós nunca fomos a árvore do texto, gente. Nunca fomos a árvore do texto. Então esse aqui é um dos erros comuns de quem não faz exegese do texto, quem não respeita o texto. Irmãos, eu levei aqui 1 minuto, 2 minutos para ler esse texto. É inadmissível. Eu lembro uma vez, já deu para você entender que a gente não é a árvore do texto. É brincar com a inteligência do povo. O problema é que o povo também não lê o texto. Você está no culto, o camarada mandou você abrir em Jó capítulo 14, você não se deu o trabalho de ler os versículos anteriores. Você foi na confiança do pregador e aí você acabou ouvindo coisas que não existem. O texto não falou isso. Está errado. E ponto final. E ponto final. É inadmissível que eu, como pregador, eu vá para o texto e não me dê o trabalho de ler o que eu estou fazendo ali. Eu vou pregar em Jó 14, eu não me dei o trabalho de ler uma vez sequer o capítulo inteiro, gente. Eu não me dei o trabalho de entender o contexto. Aí eu já saí fazendo pregação, fazendo canção, e joga pro povão, que o povão come qualquer coisa e vambora. O problema é que a Bíblia diz que sobre aqueles que pregam, aqueles que ensinam, haverá um juízo maior. Então você, meu aluno, vai ser diferente. Você vai ser alguém que respeita o povo, o tempo do povo, você é alguém que não vai ter preguiça de ler o texto. Ninguém está falando que você tem que ser o pregador mais profundo, cheio de revelações, de coisas. Não. Seja bíblico, já é o suficiente. Só de você ser bíblico, você já vai pular na frente, já vai se destacar na frente de muita gente. Porque nós estamos cheios de gente muito ruim. Essa é a verdade. E ruim não porque são desprovidos de inteligência para isso, não porque não tem capacidade, porque não tem dom, não porque são preguiçosos, não têm a capacidade de ler o texto. Simples. Simples. Outro erro comum. Outro tá pesado esse módulo 3. Ih, irmão, nós vamos estreitar isso aqui, porque para ficar bom tem que ser assim. Né? Vamos lá. Outro erro comum de quem não faz exegese. Usar versículos como gatilho emocional. Isso aqui acontece direto. Outro. Eu não vou nem ficar entrando no mérito de cada um, não, tá? Só vou passar para você saber. Trocar estudo por revelação sem base. Espiritualizar narrativas sem responsabilidade nenhuma. Copiar sermões sem entender o conteúdo. Acontece bastante também. Tá bom? 2 Pedro 3,16. Muitos torcem as escrituras para a destruição. Pregador que não estuda está a um passo de pregar heresia sem perceber. Então, o pregador é um mensageiro, não é um inventor, gente. Você não foi chamado para inventar, mas para transmitir fielmente o que Deus já falou. O estudo não anula a unção, exegese não substitui oração, homilética não é frieza, é graça organizada. É isso. Jeremias 23, 28 diz que aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Eu vou deixar para vocês aqui uma tarefa, tá? Escolha um texto de 5 até 10 versículos e faça uma exegese simples. Você vai escolher o texto de 5 a 10 versículos, vai fazer uma exegese simples. Pode ser esse de Jó 14 mesmo, não tem problema, tá bom? Você vai trazer o contexto, tema, personagens, mensagem central, aplicação. E escreva um esboço simples. É simples, não estou pedindo para você fazer um super sermão, uma coisa simples, tá? Você vai escrever ali uma introdução, 3 tópicos e uma conclusão com apelo. Só isso. E manda para nós no grupo. Tá bom? Manda pra gente no grupo ali. Se você puder também em casa, leia Neemias capítulo 8, reflita um pouco. Eu tenho um podcast que eu estava fazendo aqui, que era o Mesa do Pregador. Lá no primeiro podcast, eu falei sobre o púlpito de madeira junto com o pastor Elidiel Marques. É um podcast sensacional, riquíssimo de conteúdo. Leia lá, assista lá. Você vai ser enriquecido com aquilo ali. Viu? Olha só. A gente precisa parar para pensar. Nós somos um pregador que explica ou apenas emociona o público? A gente precisa parar para pensar nisso.
Assista esse podcast lá e pense nisso. Pense nessa verdade. Inicie, tá? Um banco de sermões expositivos aí. Faça isso, vai ser importante para você. Às vezes você tem um chamado pastoral, não sabe? No futuro você vai precisar. Essas imersões que eu estou fazendo, que eu fiz ali, que eu dei pro pessoal, o camarada aqui, ele é inteligente, ele pode até dizer assim, rapaz, eu não tenho tanta agenda agora não, mas eu tenho um chamado pastoral, um dia eu vou ser pastor. E se um dia eu for pastor, só com aquela imersão de João Batista que foi feita ali, eu já vou ter 6 cultos de ensino. Até mais. Já tenho 2 meses de mensagem para minha igreja, só falando sobre João Batista. Venho ali tranquilinho, falando de tudo. Tá entendendo? Eu vou ensinar vocês como preparar muitos sermões tendo pouco tempo. Vocês vão ver aqui. Como que eu faço alguém para extrair vários sermões? Eu não estou com tanto tempo assim. Entendeu? Eu vou ensinar você. Você vai ver que dá para fazer. E sermão bom. Não tô falando coisa feita no micro-ondas, não, tá? Na próxima aula, nós vamos falar aqui sobre etapas metodológicas da construção de um sermão bíblico. Como sair do texto ao púlpito com fidelidade, estrutura e autoridade. Deus te abençoe. Essa foi a nossa primeira aula e até a próxima. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.